Olá, turma. Retomamos a nossa disciplina de participação política e cidadania. Eu sou Gabriel Swahili e na nossa aula de hoje abordaremos a cidadania enquanto exercício democrático. Como discutimos em nossa última aula, as relações internas de uma dada sociedade, nas suas dimensões de Estado e sociedade civil, não são necessariamente harmônicas. Historicamente, processos de consenso e dissenso, conflito e conciliação têm marcado a construção de todos os grupos sociais, tanto interna quanto externamente. A cidadania como conceito é permeada por estas várias dimensões. A ideia de cidadania é costumeiramente associada à Grécia, tida como o berço da democracia pelo Ocidente. Ainda que Solon, o político ateniense responsável por reformar as instituições daquela cidade-estado e ter instituído a democracia, ter sido, conforme relata Platão, em Timeu, um estudante no Egito, onde teria tido contato com o modelo de assembleia popular que vigorava nos governos locais, de lá, no período. Sua noção remonta à ideia de polis, cidade em grego, indicando que o acesso a direitos políticos estava intimamente relacionado à condição de cidadão, posição restrita aos homens, livres e de origem grega. Roma, onde se cunhou o termo cidadania a partir da noção de civitas, herdou esta associação estreita entre direitos civis e participação política. Segundo Léa Guimarães Souque, a partir de T.H. Marshall, a cidadania é constantemente confundida com a mera atividade política. Para a autora, não se pode falar em cidadania como se esta tivesse corpo visível e material, e fosse, ao mesmo tempo, capaz de ter vida própria. Portanto, não cabe fazer afirmações como, por exemplo, a cidadania reagiu favoravelmente a tal candidatura, ou deixe a cidadania chegar ao seu bairro, a cidadania não tolerará tal coisa. O segundo aspecto apresentado é que, apesar destes dois conceitos guardarem nexos estreitos entre si, cidadania não é sinônimo de democracia e nem de empowerment, ou empoderamento. Este conteúdo de empoderamento e fortalecimento da sociedade civil coincidiu com as novas experiências da esquerda à frente de funções executivas no plano local, contando com a adesão dos setores da sociedade civil potencialmente participativos. Estes setores ativos da sociedade, participantes das políticas públicas, com objeto e, às vezes, como sujeito, reivindicaram, além de serviços, também bens simbólicos. Nesse sentido, pode-se dizer que estas exigências de provisão, tanto pelos seus conteúdos quanto pela dinâmica que abarcam, fazem parte do processo de cidadania, mas não a esgotam. Considerando que a cidadania não é meramente um conjunto de pessoas de um determinado Estado-nação, não se resume a estar sob um governo dito democrático ou simplesmente tomar parte de processos de gestão participativa, cabe nos perguntar: quantos habitantes no Brasil são hoje cidadãos? Quantos nem sequer sabem que não o são? Ainda que hoje a cidadania tenha uma conotação de direitos humanos universalmente garantidos, como dissemos anteriormente, em sua origem na Grécia e Roma, ela representava a garantia e as obrigações de quem integrava aquela comunidade sociopolítica. A cidadania estabelecida assim como a sociedade do nós frente ao outro, apontando quem era, por exemplo, passível de escravização e quem não era. Nesse sentido, na história do Brasil, indígenas, africanos e africanas foram largamente objeto de perseguição devido à ausência de cidadania que lhes era imputada. A cidadania evolui por meio de um processo de lutas e desenvolvidas paralelamente em diversas culturas e países, que a transforma em sinônimo de condição de membro da sociedade nacional, isso no século XVII, a o direito de associação civil de trabalhadores, já no século XIX, até serem alcançados os chamados direitos sociais em pleno século XX.
A cidadania seria fundamentalmente uma sequência histórica de desenvolvimento de direitos, cuja ênfase estaria não só na titularidade dos mesmos, mas também faz alusão ao pertencimento a uma comunidade cívica. Em outras palavras, a cidadania hoje se constitui em um arcabouço de direitos, prerrogativas e deveres que configura um sistema de reciprocidade que determina a natureza das relações, tanto das pessoas entre si, quanto destas com o Estado. Assim, podemos dizer que a cidadania possui uma natureza múltipla, estando associada às três grandes classes de direitos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Seu enraizamento na vida coletiva, como sentimento, cultura e sistemas de referência valorativas, torna-se medida fundamental do grau de democratização alcançado por uma dada sociedade. O simples nascer investe a pessoa de uma soma inalienável de direitos, apenas pelo fato de ingressar na sociedade humana. Viver, tornar-se um ser no mundo, é assumir com os demais uma herança moral que faz de cada qual um portador de prerrogativas sociais. Direito a um teto, a comida, a educação, a saúde, a proteção contra frio, chuva, as intempéries, direito ao trabalho, à justiça, à liberdade e a uma existência digna. A cidadania pode começar por definições abstratas, cabíveis em qualquer tempo e lugar, mas para ser válida, deve poder ser reclamada. Assim, a cidadania pode ser promovida por meio da democracia e é, em contrapartida, componente fundamental para o exercício democrático. Neste sentido, é a mobilização social historicamente acumulada que vai garanti-la por meio da participação política, seja esta participação reconhecida formalmente ou não. Em nosso próximo encontro, trataremos da participação civil e os movimentos sociais. Até lá!